Continuando o nosso mini curso de apometria, continuando falando sobre chakras, vamos falar agora do chakra cardíaco, que localiza-se na região do coração físico, mais próximo do centro do peito. E seu elemento é o ar e ele apresenta-se com 12 raios ou pétalas, geralmente visto de um amarelo muito brilhante. O indivíduo ligado ao quarto chakra, que é o cardíaco, ele vai entrar numa vibração de compaixão, de desprendimento, de sabedoria e de amor incondicional. Os apegos aos prazeres terrestres não o preocupam. Portanto, ele vive em harmonia com os mundos interior e exterior. Dos 21 aos 28 anos, ele vai estar mais ligado a esse chakra, pois é o período de desenvolvimento desse ser. A ligação glandular do chakra cardíaco se faz com o timo, e o timo faz parte do sistema linfático, situado abaixo da tireoide e das glândulas paratireoides. O timo está ligado à defesa imunológica, portanto, uma glândula muito importante à sobrevivência. O perfeito equilíbrio desse chakra torna-se possível o domínio sobre o eu, obtendo sabedoria e força interior. Há o equilíbrio entre o yin e o yang, entre os corpos superiores e os inferiores, entre os chakras inferiores e os superiores. Seria um ser centrado. A vida de uma pessoa com chakra cardíaco equilibrado é uma fonte de inspiração para outras pessoas. A pulsação desse chakra saudável é a mesma pulsação dos batimentos cardíacos constantes. Este ritmo de pulsação é universal e quando este chakra está em equilíbrio, estamos em paz com os outros e com o ambiente. Para vocês terem uma ideia da importância do chakra cardíaco, sabemos que esse chakra, que o coração, ele pensa e irradia através do seu campo eletromagnético toroidal, sendo assim a sede da nossa maior inteligência. É a sede de uma energia motriz que gera esse campo eletromagnético do corpo, que envolve todo o corpo, e seus sinais elétricos irradiam para além de suas células. Seu espectro de frequência irradia, para vocês terem uma ideia, a 3 metros do corpo, produzindo arcos, formando esse campo holográfico. O chakra cardíaco, como nós já dissemos, é o centro do sistema de chakras. A luz que emana dele forma seu Merkaba, ou seu veículo de luz. É esse Merkaba que vai girar de acordo com a quantidade de luz que você emana, que está diretamente relacionada ao amor que você tem. Ou seja, quanto maior o amor incondicional, mais você transcende, mais você gira seu Merkaba, mais você vibra em alta intensidade. O cardíaco é o centro do ser. Ele vai receber a energia do cosmos pelos chakras superiores e vai distribuir aos chakras inferiores antes de se aterrar. Nossos corações físicos e etéricos vão interagir com o mundo ao nosso redor como um receptor de energia. O nosso chakra cardíaco, ele é a vela de ignição de todo o nosso corpo. É o raio que liga o acima ao abaixo. Tudo passa pelos seus portões. Chakra laríngeo é o chakra da garganta. Ele possui 16 pétalas, geralmente nas cores azul claro, turquesa, lilás e prateado brilhante. Este chakra, simbolicamente, ele vai governar a pessoa dos 28 aos 35 anos de idade. A responsabilidade deste chakra está relacionada à expressão das comunicações, tanto físicas como espirituais. E a glândula ligada a ele é a tireoide. Esse chakra tem a ligação com o corpo sutil, o mental inferior. Então, esse chakra, localizado na região da garganta, é responsável pelo sentido da audição espiritual e da comunicação espiritual. Chakra frontal. Ele está localizado entre as sobrancelhas, possui 96 pétalas ou raios, está ligado à glândula pituitária ou hipófise, que tem a função de coordenar todas as outras glândulas endócrinas. Então, ele desempenha um papel muito importante na vigília espiritual e em toda a química do corpo. A ligação do chakra frontal está mais intensa com o corpo mental superior, que é o corpo
da inspiração, que dá origem às ideias antes de tomarem forma. É o plano também dos seres angélicos. Esse chakra, quando bem desenvolvido, desenvolve o sentido da clarividência, telepatia, percepção extrasensorial, intuição, psicometria. Este chakra também possui a presença de todos os 5 elementos: ar, água, terra, fogo e éter. Chakra coronário. Está no topo da cabeça e possui 960 raios ou pétalas, com uma flor central de 12 pétalas, de cores variadas e altíssima velocidade de rotação. É a sede da consciência, é o centro da união divina. À medida que vamos subindo, chegando ao chakra da coroa, o nível de vibração aumenta. É por meio do chakra coronário que chegamos aos mais elevados níveis de meditação. Ele está ligado à glândula pineal, que tem por atividade receber as energias dos chakras e distribuí-las na função celular de todo o sistema endócrino. No compêndio de Kundalini, The Kundalini Compendium de Nivenpar, ele coloca, como na figura que vocês estão vendo, polaridades em cada chakra. Começando ali no básico masculino, aí vai subindo feminino, masculino, feminino, vai até o coronário, onde vai ter masculino e feminino junto. Em casos patológicos, podemos observar que dos chakras partem cordões fluídicos, que podem ser de ligação harmônica ou desarmônica. Relacionamentos difíceis ou tóxicos vão gerar cordões de forma desarmônica, gerando um intenso desgaste energético. Quanto ao giro, o sentido de rotação dos chakras vai ser variado. Alguns autores vão dizer que de baixo para cima até o umbilical vai girar no sentido anti-horário e a partir do cardíaco nos 2 sentidos. Vamos então encerrar por aqui, sabendo que os chakras são estudados na apometria porque nós vamos tratar esses distúrbios energéticos através deles também. No próximo aulinha, nós vamos estudar os corpos sutis.